Olá pessoal, aqui é o Laerte do canal Crescendo na Fé. Bem, hoje nesse vídeo nós vamos falar um pouco a respeito de tecidos, a qual a gente usa para estar fazendo esse tapete frufru. Bem, quero já deixar para vocês que tecido, existe vários tipos de tecido, a qual a gente pode estar usando para fazer tapete. Existem várias cores, né? Vários tamanhos. E as pessoas que fabricam tapete têm usado bastante retalhos, que são pedaços de tecidos que as lojas de confecções descartam, né? E nós que fabricamos esse tapete, nós acabamos pegando, né? Adquirindo esses pedaços de retalho e aproveitamos eles para fazer tapete. Bem, existem vários lugares, né, várias lojas, né, que descartam esse material no meio ambiente. Então, quando nós pegamos esses retalhos, nós estamos de uma forma contribuindo com o meio ambiente também, pegando esses retalhos para nós reaproveitarmos fazendo tapete. Então hoje eu quero falar um pouco a respeito de alguns tipos de tecido que existe, como que faz para você saber se ele dá para você fazer tapete ou não dá. Então é o seguinte, aqui eu tô com vários tipos de tecido aqui, várias cores, né? Aqui eu tenho um aqui, pessoal, que ele é um poliéster, poliéster não, ele é chamado de malha piquê. É muito usado para fazer camisa polo, chamado malha piquê. Ele não é um material que tem muito elastano, tem pouco elastano. Mas o que nós devemos observar na hora de fazer o tapete, na hora de você usar um retalho? Porque assim, para você fabricar um tapete, você tem que pôr um material que seja bom. Não adianta você fazer o tapete de qualquer jeito, porque na hora de vender, ele não vai ter uma boa aceitação no mercado. Porque eu mesmo, quando eu vou comprar alguma coisa na loja, eu quero o produto perfeito. Então assim é a pessoa que está comprando o tapete. Porque ele vai ver o tipo de tecido. Pode observar uma pessoa quando vai comprar um tapete, ele observa, ele pega no tecido, vê a textura, né? Vê se é fino demais o pano, né? Vê se desfia. Então, uma coisa que nós devemos prestar bastante atenção na hora de escolher um tecido é verificar se ele desfia. Como é feito o teste? Eu faço o teste da seguinte maneira. Tem pessoa que já vai pegando tecido, já vai costurando, né? Sem experimentar o tecido, se ele desfia ou não desfia. Então, uma das maneiras que você verifica se o tecido desfia ou não desfia é pressionando ele, puxando ele dessa maneira. Entendeu, pessoal? Então, você puxando ele aqui, vou pegar um pedaço maior aqui, esse. Esse aqui é uma malha piquê, aquela malha que é feita para fazer camisa polo. Estou puxando a beirada dela. Não desfia, tá vendo, pessoal? Então é o teste que nós fazemos na hora de verificar se o tecido desfia ou não. Então você puxa dos dois lados. Então perfeito. Não desfia. Então esse é uma malha piquê, aquela usada para fazer camisa polo. Mas você pode estar perguntando, qualquer tecido dá para fazer tapete? Bem, pessoal, como nós podemos observar, existe tecido seco, né, uns tecidos que não tem elastano, tem tecido que tem poucos elastano, tem outros que tem muito algodão misturado. Então o que acontece? O elastano, esse aqui já é um material mais fininho, tá vendo esse vermelho? Se você puxar ele também, ele não desfia. Então esse é o teste que você faz para saber se o tecido desfia ou não desfia. Fez esse teste, não desfiou, então pode costurar normalmente, que você vai ter um tapete
durável, que vai durar bastante tempo. Então o que acontece? Esse tem um pouco de elastano. Tem tecido que tem um pouco mais de elastano do que o outro tecido. Eu, na minha maneira de enxergar, eu acho que qualquer tecido dá para fazer tapete. Porém é o seguinte, para você vender um tapete lá fora para um cliente, você tem que fazer o melhor possível, né? Fazer o melhor possível no tapete para ele ficar bonito, né? Ficar bem feitinho para você agradar o cliente. Agora, quando você faz um tapete para dar para alguém ou para você usar em casa mesmo, você pode estar usando outro tipo de material, né? Eu tenho por mim assim, que todo tipo de tecido dá para você fazer tapete. Porém, não vai sair assim, né? Com a qualidade boa, né? Qualidade muito boa. Mas aqui eu tô aqui na minha mesa aqui com vários tipos de tecido, só para vocês terem uma ideia. Tem esse cinza aqui, que é um pouquinho mais fino, né? Como eu falei para vocês, o teste é puxando ele. Não desfiou, ele está apto a ser usado. Eu tenho esse azul aqui, que é uma malha um pouquinho mais grossa. É chamado de poliéster, suplex de poliéster. É uma malha um pouquinho mais grossa, a textura é um pouquinho mais grossa. Então o que acontece? Quando você tem uma malha com a textura mais grossa, a tendência, assim que você termina o tapete, ele é dele pesar um pouquinho mais do que aqueles feitos com uma malha mais fininha. Então, tapete frufru, quanto mais pesado ele fica melhor para se aderir ao chão. Então evita de, quando você estiver andando por cima dele, você tropeçar, entendeu? Quanto mais leve ele for, mais fácil vai ser você tropeçar nele, porque ele é mais leve. Nós temos outro aqui também, que também é um poliéster, só de cor preta. É um tecido grande, tá vendo? O que acontece? O pessoal, para eles cortar esses tecidos, vou mostrar também nesse vídeo como cortar, né? Como que eles fazem para cortar? Quando você tem um tecido grande, você costuma ou corta na mão ou usa uma maquininha, né, usada para cortar esses tecidos. Mas muitas vezes a pessoa não tem tecido grande, né, não tem onde adquirir tecido grande, ou até mesmo ela ganha bastante tecido pequeno, igual esses que eu tenho aqui, que são pequenos. Você não vai jogar fora, você vai reaproveitar eles. Então, nesses casos aqui, quando você tem tecidos pequenos, não tem como você cortar em máquina, porque cada um vem de um tamanho diferente, então não tem como. Então você vai ter que cortar ele na mão mesmo, na régua, riscar e cortar. Então, gente, existe no mercado vários tipos de tecido. O pessoal fala muito elanquinha, elanca, né? E tem as composições desses tecidos, né? Tem uns que tem bastante algodão, tem outros que é algodão puro, tem outros que tem poliéster misturado. Qual que é o melhor? Bem, quanto menos algodão tiver, é melhor para fazer tapete frufru. Porque quando tem muito algodão, ele acaba sendo um tecido que enrola. Já viu aqueles tecidos que enrolam? Fica enrolando assim, fazendo a onda assim na esquina? Então fica ruim para você na hora de cortar ele. Porque você perde muito tempo, você vai ter que esticar ele, né? Para estar cortando, então você perde muito tempo. Por que ele costuma enrolar assim? Porque ele tem muito algodão misturado nele. Então, quanto menos algodão tiver, ele é melhor para fazer. É como eu falei, todos dão para fazer o tapete frufru, só que você vai ter um pouco mais de trabalho. Então, quanto menos algodão ele tiver, melhor é para você estar fazendo o tapete. Então, quanto mais poliéster tiver, melhor é o tecido para estar fazendo o tapete. Bem, eu vou mostrar aqui a maneira como eu corto, como eu risco, né, e corto esse tecido. Normalmente os tapetes que eu faço,
eu uso uma largura de 4 centímetros, que é mais ou menos a largura dessa régua que eu estou mostrando para vocês. Essa régua, se você medir ela, aqui a largura, ela tem 3,9 centímetros. Eu falo 4, mas é 3,9. Então eu uso ela como base para estar cortando os tecidos que eu tenho, os retalhos. Então vamos lá. Eu tenho aqui um pedaço de retalho vermelho. O que eu faço? Eu coloco a régua em cima, né? Aproveito o máximo, né, que eu posso na beirada dela e risco. Estou usando uma caneta esferográfica de cor azul. Para quem faz tapete artesanal, pessoal, na mão, não tem outro método. Esse é o único método que tem para estar cortando tecido. Risquei, né? O que eu faço? Pego, põe do lado, no risco que já foi feito, e risco novamente. Eu faço vários riscos, até chegar ao final do tecido. Então aqui, pessoal, fiz 2 riscos só para vocês entenderem como que ficam os riscos. Tá um pouco apagado, mas dá para ver mais ou menos. Isso aí. Vamos cortar agora. O que eu faço? Maneira de cortar. Pego o risco e vou cortando. É muito importante você ter uma tesoura bem amolada na hora de cortar esse tecido. E uma tesoura de tamanho de médio para cima, porque quando ela é muito pequena, ela acaba cegando muito rápido e também forçando muito os seus dedos acabam doendo muito rápido. Entendeu, pessoal? Vira. Aqui eu estou cortando com 4 centímetros, que é a largura que eu uso para fazer tapete. Qual é a vantagem de você cortar as tirinhas na medida exata? A vantagem está no final do trabalho, quando você acaba o tapete. Eu vejo muitos vídeos, as pessoas cortando, costurando retalhos de vários tamanhos, por exemplo, 4 centímetros, 6 centímetros, 8 centímetros. Então o que acontece? Na hora no produto final, quando você chega no final do tapete, vai ficar aparecendo uma escada, né? Vários degraus, né? Uns tecidos mais altos que o outro. Então o que eles fazem? Eles vão e ficam podando em cima. Eles falam podar, né? Qual é o problema de ficar podando muito os tecidos? O problema é que um sai mais alto, outro sai mais baixo. O tecido fica todo picotado. Então o resultado final fica um pouco desagradável, né? Apesar de ficar certinho, não fica 100% certinho quando você faz esse tipo de serviço. Ele fica uns mais baixo, outro mais alto. Não fica tudo igualzinho. E além disso, os tecidos ficam tudo picotado. Fica um trabalho meio esquisito, meio feio. Então essa é a vantagem de você cortar os tecidos tudo numa medida correta, uma medida exata, né? Nesse caso aqui eu estou cortando tudo com 4 centímetros. E na hora de você costurar, que você chegar no final do tapete, você vai ter um trabalho bem bonito, bem certinho. E se você tiver que podar alguma coisinha, é pouquinha coisa, entendeu? Não é todo o tapete. Porque devido você não usar um guia no meio para você costurar, então às vezes sai, né, um pouquinho, né, mais alto, mas você vai dar uma podadinha bem pouca, né? Então o trabalho sai um serviço bem feito, sai um trabalho bonito. Então esse é meu conselho. Se você puder cortar a tirinha tudo na medida certa, vai sair um trabalho muito mais bonito do que você tá
pega uma tirinha de 4, costura, pega uma de 6, costura, pega uma de 7, costura. No final vai sair, né? Você vai ter que ficar podando todo o tapete. Então fica tudo picotado os retalhos, os tecidos, e fica um serviço feio. Então, para você oferecer um serviço bonito, né, um serviço bem feito para o cliente, é necessário você ter esses cuidados. Então, pessoal, vou estar pegando aqui um tapete, só para vocês terem uma ideia. Então aqui, ó, vocês podem ter uma ideia por esse tapete que eu estou mostrando. Aqui é um tapete onde eu estou usando uma cor cinza e o azul, que é o azul que eu acabei de mostrar para vocês, que é o azul com a malha piquê, que é malha de camisa polo. Então o resultado é fantástico quando você usa as tirinhas com as medidas tudo igual. E sai tudo certinho, né? Porque sobrou pouquinha coisa para você podar. Então é isso aí, pessoal. Tá aqui também, né? Um de melancia, né? Tá aqui também. Foi feito tudo com as tirinhas, com a mesma medida. Então é isso aí. Tem que tomar bastante cuidado, né? Na hora de você fazer o tapete, para você apresentar um trabalho bonito para o cliente. Porque essa pessoa que você vai estar vendendo o tapete, se você vender um tapete bonitinho para ela, bem feitinho, e ela gostar, ela vai comprar mais de você. E vai estar apresentando seu trabalho para outras pessoas, para que eles possam também estar comprando de você. Uma vez eu estava na rua vendendo tapete, e eu fui vender um tapete para a pessoa, e caí na besteira de um tapete de outra pessoa estava vendendo, né? E eu caí na besteira de puxar a tirinha do tapete na frente do cliente. E a tirinha desfiou. Aí a pessoa não levou o tapete. E não voltou mais. Então vocês podem observar aí a necessidade, né, de estar fazendo um trabalho bem feito para poder apresentar para o cliente. Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só, né? Próximo vídeo vou estar mostrando mais trabalho. Já vou estar iniciando assim, pegando a base do tapete, né, e tá costurando as tirinhas, mostrando como costura, como faz o babado, né, quais os cuidados que você deve tomar na hora de costurar as tirinhas. Então é isso aí, ficam com Deus, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, de fazer seus comentários e de se inscrever no canal para que vocês possam receber as notificações dos próximos vídeos. Fique com Deus e até o próximo vídeo.